E para a pregação desta noite, irmãos, eu gostaria que nós abríssemos em Hebreus. Continuamos na carta de Hebreus. E agora, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Mas antes da leitura, eu vou fazer uma oração. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E continuando, ó Pai, na tua presença, eu quero te rogar para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Me abençoe para que eu possa ser instrumento teu e falar aquilo que te agrade e sermos exortados e encorajados, ó Pai, pela tua palavra. E que assim, ó Pai, sejamos transformados pelo que o Senhor mesmo tem a nos dizer. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a entendermos a tua palavra e a te cultuarmos, ó Pai, através das nossas vidas, através dos nossos corações e das nossas mentes, agora dispostas, ó Pai, e preparadas para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor nos capacite e nos anime, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe no decorrer desse culto. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Hebreus 12, e eu faria a leitura dos versículos 1 até do versículo 1 até o versículo 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-nos em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu gostaria de provocá-los a pensar. E a pensar sobre aquelas pessoas que nós conhecemos, que começaram na corrida da fé, que estavam animadas, mas que desistiram da corrida. Talvez muitos de nós conheçamos pessoas assim, que nós conhecemos, que acreditávamos que estavam firmes, mas que por causa das lutas, por causa das dificuldades, elas desistiram. Elas desanimaram dessa corrida e elas talvez não estejam mais aqui entre nós. Talvez algum de nós, ou algum de vocês, esteja com o coração hoje cansado, triste, desanimado, a ponto de falar que está prestes a desistir da corrida da fé. E essa situação é a mesma situação dos cristãos daquela época que ouviram do autor de Hebreus, que nós não conhecemos, essa palavra de exortação. Essa palavra de exortação que veio através de toda a carta, que chega a cristãos recém-convertidos, judeus que conheciam as tradições, que conheciam as leis, que ouviram do próprio Cristo, dos apóstolos, sobre o Evangelho, sobre a suficiência de Cristo, e aceitaram Ele como Salvador, mas que estavam passando por muitas dificuldades por causa disso. Dificuldades essas de cunho financeiro, porque muitos daqueles cristãos, eles perderam seus empregos pela fé que eles tinham. Dificuldades de relacionamento, porque talvez não, muitos familiares rejeitaram eles pela fé que eles tinham. Eles sofriam perseguições constantes, perseguições a ponto de terem que largar muitas vezes as suas casas, onde moravam, para que eles pudessem continuar proclamando o evangelho que eles criam. Mas muitos deles estavam a ponto de desistir daquela fé que eles tinham acabado de ter. Nós não somos tão diferentes daqueles irmãos. Aqueles irmãos, eles sofriam muitos problemas que nós sofremos também. E eles estavam prestes a desanimar e prestes a desistir de uma vida cristã. Mas por que essas pessoas elas sentiam desânimo? E aqui eu tenho 3 motivos pelo qual eu gostaria de decorrer durante a mensagem. O primeiro deles é que elas não se esforçaram. E aqui não é um esforço meritocrático, como que se elas tivessem alguma condição
para não se desanimar, mas porque elas não se esforçaram em crer no Senhor e no autor da fé delas. O segundo motivo é que elas não se prepararam. Elas entenderam a fé, elas se maravilharam com o Evangelho, e que é realmente maravilhoso, mas elas não se prepararam para as dificuldades que viriam. E o terceiro motivo é que elas perderam o foco. Elas perderam o foco da fé delas, e elas desanimaram e estavam prestes a desistir. Essa introdução ela foi meio triste, né? Foi meio desanimadora, talvez. Mas não é esse o objetivo da nossa mensagem de hoje. Pelo contrário. Talvez vocês estejam se perguntando como então a gente lida com esse desânimo, com esse cansaço. Como que os irmãos poderiam lidar com esse desânimo, com esse cansaço? E a carta de Hebreus e os versículos que nós lemos têm a resposta para isso. E logo no versículo 1 da carta de Hebreus, e eu vou relê-lo numa outra versão, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que o autor ele tem a nos dizer aqui? A primeira coisa que ele tem a nos dizer é que ele compara a vida cristã a uma maratona. E uma maratona naquela época era um esporte muito popular. Talvez as pessoas parassem a cidade para ver as pessoas correndo, e os melhores atletas daquela época, os caras mais tops talvez, eles corriam a maratona. E aqueles irmãos conheciam muito bem do que se tratava. E o que é uma maratona? Uma maratona é uma corrida extremamente longa, 42 quilômetros para ser mais exato. Para aqueles que não têm noção, 42 quilômetros é muita coisa, né? Eu com certeza não conseguiria nem chegar perto disso. Mas por que ele fala isso? Porque a maratona, muito diferente dos 100 metros rasos, que a gente vê aquele sprint e os caras se dando o máximo para conseguir chegar ali na linha de chegada, a maratona é diferente. A maratona ela é mais longa. A maratona ela é mais difícil e ela exige preparo. Os irmãos eles conheciam muito bem do que se tratava uma maratona. E nós também sabemos o que é uma maratona. E para lidarmos com o cansaço e com as dificuldades, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa vida cristã é como se fosse uma maratona. Nós devemos ter noção de que nós estamos falando de um percurso longo, um percurso que dura a nossa vida inteira, um percurso árduo e um percurso que nós temos que chegar ao fim. Um corredor de maratona que não completa uma maratona, ele não ganha um prêmio porque ele fez meia maratona. Existem provas de meia maratona, mas numa maratona só consegue conquistar ali os méritos aquele que chega até o fim. E o autor sabia disso. E ele nos ensina que a nossa vida cristã é uma maratona que deve ser percorrida. Uma jornada longa, uma jornada difícil e uma jornada que ele nos encoraja a correr. E como que ele faz isso? No versículo 1 ele fala que, portanto o quê? Visto que nós temos tão grande nuvem de testemunhas. Esse, portanto, é um sentido de continuidade. E continuidade de qual capítulo? Antes do 12, nós temos o 11, que nós conhecemos muito bem como a galeria da fé, os heróis da fé. E essa nuvem de testemunhas, ela é uma nuvem que nos encoraja a correr essa maratona. Ele fala que a vida cristã é muito difícil. E o que ele faz com isso? Ele nos ajuda, nos encorajando. Para quê? Para que nós olhemos para a nuvem de testemunha, que ele acabou de dizer no versículo 11. E essa nuvem de testemunhas, elas não são pessoas que testemunham a nossa corrida, como muitos acham, como numa maratona, pessoas ali ao nosso redor, talvez torcendo e nos motivando. Não, não é desse jeito. Pelo contrário, é uma nuvem de testemunha que testemunham o que Deus fez por eles. Nós temos diversos heróis da fé ali no capítulo 11. Talvez pessoas que nós admiramos, pessoas que tiveram uma fé que talvez nós podemos falar, não, eu nunca teria a fé de Enoque. Mas todas aquelas pessoas, elas testemunham do que Deus fez por elas. E o que Deus fez por elas? Deus chamou aquelas pessoas.
Deus sustentou aquelas pessoas, Deus conduziu e muitas vezes Deus corrigiu. Abraão mentiu, Abraão não confiou em Deus muitas vezes, mas ele foi corrigido. E além disso, ele foi animado e ele completou a sua corrida. Por isso que ele está naquele versículo, por que isso que ele está no capítulo 11? Porque ele dá testemunho do que Deus fez por ele. E quantos de nós aqui não podemos dizer o mesmo? Que Deus nos chamou, que Deus tem nos sustentado, que Deus tem nos conduzido. E muitas vezes nós precisamos ser corrigidos. E Deus continua a nos animar para que nós possamos completar a nossa corrida. O autor fala que é muito difícil como maratona, mas ele fala que tem uma nuvem de testemunhas, pessoas que testemunham do que Deus fez por elas, que correram a corrida antes de nós, e podemos olhar para elas e nos motivarmos a correr. Além disso, são pessoas que Deus testifica da fé deles. Podemos lembrar não só dos heróis da fé, mas como os mártires que morreram pela nossa igreja, os pais da igreja que por muitas vezes morreram e tiveram a oportunidade de negar a Cristo para que sobrevivessem, mas eles preferiram se manter firmes nesta maratona e morrer pela fé que Deus mesmo os deu. E Deus testifica dessas pessoas. Muitos reformadores compõem essa nuvem de testemunhas. Quantos reformadores não sofreram pela fé e para que nós tivéssemos hoje também acesso à palavra de Deus de uma forma que fosse clara para nós? E eles correram a maratona deles, com as dificuldades que muitas vezes nós nem passamos perto. Muitos irmãos, nós poderíamos olhar que poderiam estar conosco, mas que eles desistiram da fé. Mas quantos irmãos ao nosso redor já completaram essa corrida? Quantos irmãos desta igreja não correram a carreira delas e completaram com um grande testemunho do que Deus tem feito por elas? E mais ainda, com a certeza de que Deus testifica da fé delas. Sabermos que a nossa vida cristã é uma maratona, às vezes nos assusta. Mas sabermos que temos uma nuvem de testemunha a nos rodearmos, isso nos motiva e nos encoraja. E o autor nos fala que, além desse encorajamento, nós precisamos nos preparar para essa corrida. Não basta só estarmos motivados através da nuvem de testemunha. É necessário preparo. É exatamente a mesma coisa que um atleta. Um atleta pode estar muito motivado, mas se ele não se preparar, ele não vai conseguir correr e completar a carreira. Alguns dias atrás eu voltei para a academia. Eu sei que não parece, mas eu voltei. E eu não me preparei tanto quanto eu deveria, e eu sofri com isso. Algumas dores. E eu estava muito motivado, mas não estava preparado. E o autor não só nos encoraja, como ele nos ensina como nos preparar. Para que a gente não desanime, para que nós não venhamos a desistir da nossa carreira, é necessário olharmos para a nuvem de testemunha, sermos encorajados e sabermos que eles passaram por muitas dificuldades, da mesma forma que nós, mas nós precisamos nos preparar. E como que é esse preparo? No versículo 2, nós temos o autor nos dizendo, na continuação do versículo 1, ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. A ilustração que eu dei para as crianças não é uma ilustração só para elas desenharem. O próprio autor dá essa ilustração. Ninguém corre uma maratona com uma mochila nas costas. Pelo contrário, há diversas pessoas hoje estudando cada vez mais para conseguirem fazer uma roupa que seja a mais leve possível, sem atrito com ar, o melhor tênis possível, para que os corredores eles corram no maior alto desempenho que eles têm. Se a nossa vida cristã é uma maratona, por que nós vamos estar com um peso nas nossas costas? E o que seria esse peso nas nossas costas? Talvez vocês se perguntem. Tudo aquilo que nos distrai de olharmos para Cristo. E aqui eu não estou falando somente de coisas ruins, porque ele fala de todo o peso e do pecado. Todo o peso aqui pode ser tantas coisas. Os nossos relacionamentos podem ser um peso na nossa corrida cristã. Tem muitas pessoas que priorizam a sua família no momento de lazer, que é algo ótimo, algo maravilhoso. Porém, em vez de vir para um culto, em vez de adorar ao Senhor no domingo,
Há muitas pessoas que priorizam o trabalho, um trabalho que nos dá o sustento, que nos provê, que nos ajuda até a manter a casa do Senhor. Algo tão bom pode se tornar um peso quando o trabalho ele é priorizado em vez de uma vida cristã que agrade ao nosso Deus. O entretenimento pode ser um peso nas nossas vidas. O que vocês têm assistido? O que vocês têm ouvido? As músicas que vocês têm ouvido? O que vocês têm comentado nas rodas dos amigos, nos grupos de WhatsApp? Eu não sei o que tem sido um peso para vocês, mas eu gostaria que vocês refletissem. O que tem sido um peso? E aqui a gente não está falando só do excesso de peso. Se vocês voltarem para o texto, ele fala todo o peso. Às vezes a gente quer dar umas desculpas, né? A gente quer barganhar. Aqui não tem barganha. Uma maratona é algo difícil e precisa que nós corramos no mais alto nível possível. O nosso maior desempenho espiritual, se assim a gente pode dizer. E isso a gente precisa nos livrarmos de todo o peso que muitas vezes sobrecarrega a nossa corrida. E não só sobrecarrega e nos deixa mais lento. Às vezes esse peso pode nos derrubar. Às vezes esse peso pode nos tirar do caminho. E, como eu falei, aqueles que não completam a maratona, o fim não é tão bom quanto aqueles que completam. O que tem sido um peso na vida de vocês? E ele continua falando que não só o peso, como o pecado também deve ser livre. E aqui esse pecado ele pode ser entendido não só como o pecado de estimação, aquele pecado que muitas vezes é cultivado, aquele pecado que muitas vezes nós caímos e recaímos, que parece que não há como lutarmos contra. Aqui nós temos o pecado como a essência da palavra, a nossa inclinação, a inclinação do coração para pecar. A inclinação do coração que todos os dias milita contra o Espírito para fazer tudo aquilo que Deus não se agrada. Nós, na nossa corrida, na nossa maratona, na vida cristã, precisamos lutar constantemente contra o pecado. Precisamos lutar constantemente contra os desejos da nossa carne e as tentações que nos rodeiam. Porque essa não é uma luta fácil. E o autor está dizendo para eles: vocês precisam se livrar do pecado e lutar contra o... Aliás, vocês precisam se livrar do peso e lutar contra o pecado que tenazmente vos assedia. Nós não podemos subestimar ou nos acharmos fortes e acharmos que somos super santos, super crentes, porque não somos. E carecemos lutar contra esse pecado. E existe um modo para que a gente faça isso. Esse preparo, ele vem com mais um ponto, que é o final do versículo 1. Então, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança significa o modo que nós devemos correr. Uma maratona, nós precisamos ser perseverantes. É algo que é longo, é algo que carece do nosso esforço. E aí vocês podem estar se perguntando: mas como que eu corro melhor então? Como que eu consigo correr com perseverança essa maratona? Em Efésios 2, versículo 10, nós temos um texto que nos ajuda muito a entender como que nós podemos correr melhor essa maratona. Efésios 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Nós temos 2 pontos negativos que devemos nos livrarmos do peso, livrarmos do pecado. Mas não é só isso. A gente precisa correr com perseverança. E essa perseverança, ela inclui as boas obras. Inclui que nós sejamos santos cada dia mais. Que nós busquemos cada vez mais uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração devocional. Nós estarmos no culto, na comunhão com os nossos irmãos. Estarmos meditando na palavra. Temos visto isso nas meditações no Salmo 119. O quanto vocês têm amado a palavra de Deus. O quanto isso tem sido verdade na vida de vocês. Em Atos 2, do 42 ao 47, e ele vem falar que os cristãos daquela época, o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentavam dia a dia os que iam correndo a maratona, os que iam sendo salvos. Ou seja, em Atos 2, nós temos um reflexo de como aqueles cristãos corriam a maratona da vida deles. De como aqueles cristãos que se juntaram depois da sua morte, essa nuvem de testemunha que nos encoraja, como que eles corriam aquela maratona? Com a perseverança na doutrina, na comunhão, no auxílio mútuo, no convívio entre os irmãos, louvando a Deus todos os dias. Essa vida cristã, ela não é somente uma maratona que é muito difícil, mas ela exige de nós um modo pelo qual nós corremos, que é no mais alto nível possível. E para isso é preciso perseverança. Para isso é preciso que nós nos dediquemos cada vez mais em sermos crentes melhores. Não basta só nos livrarmos do peso e lutarmos contra o pecado. Nós precisamos ser melhores, precisamos crescer cada vez mais em como nós servimos ao nosso Deus. Mas talvez nem isso, ou somente isso, não era o suficiente. O autor ainda veio dizer que essa maratona, ela tem que ser corrida e ela não pode, aliás, nós não podemos nos desanimar e nem nos cansar. Mas como que a gente faz isso? O versículo 2 nos ensina. Como que nós não nos desanimamos e nem nos cansamos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A carta de Hebreus, ela pode ser considerada como uma carta de exaltação a Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vem exaltando a Cristo, vem exaltando a superioridade de Cristo. Porque nós estávamos falando aqui de judeus que conheciam muito bem as tradições e que agora, crendo em Cristo, deveriam saber que Cristo era muito maior do que tudo aquilo que eles criam, muito maior do que a lei. E nós lemos na nossa liturgia Hebreus 1, versículo 3, onde nós vemos que nosso Deus, ele se tornou homem. E ele precisava fazer isso para que ele pudesse completar a obra da salvação. O autor começa dizendo isso, que o nosso Deus, ele veio ao mundo para se fazer homem. E o que mais? Se nós continuarmos a leitura dos próximos capítulos, nós vamos ver que nosso Deus e o Jesus Cristo era superior aos anjos. Cristo era muito maior que os anjos. Ele vem falar que Cristo era maior que Moisés. Moisés, aquele líder da igreja, Cristo era muito maior que ele. Cristo sim era o líder da igreja. Ele vem falar que Cristo era maior que os sacerdotes. Cristo sim era ele quem nos reconciliava com Deus. Ele vem falar que Cristo era muito maior que os sacrifícios. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício vivo e suficiente para os nossos pecados. Ele vem falar que Cristo, ele completa e confirma a aliança que nos estava proposta. E mais do que isso, ele nos propõe uma segunda vinda, na qual nós podemos ter certeza que irá acontecer. Para que a gente não se desanime e não nos canse nessa maratona, nós precisamos olhar para esse Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O versículo 3 nos diz: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O 4 em outra versão: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Nesses versículos nós vemos Cristo como autor e consumador da nossa fé. E no capítulo 11 a gente vê aquela galeria da fé. E que nós vemos que é preciso ter fé em Cristo, ter fé em Deus, porque essas nuvens de testemunha, elas testificam a fé que os irmãos tiveram em Cristo, em Deus. E quem que é o autor e consumador da nossa fé? Cristo. Ou seja, ele está na linha de largada e ele está na linha de chegada. Mas quando a gente olha para Hebreus 7, capítulo 25. Hebreus 7, versículo
versículo 25. Por isso também pôde salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo não está só no começo e no fim. Pelo contrário, Cristo corre ao nosso lado essa maratona. Mais do que a nuvem de testemunha que nos encoraja, mais do que tudo aquilo que nós devemos fazer para sermos santos, para sermos corredores melhores. Como que a gente não se desanima? Como que a gente não cansa dessa vida cristã? Como que a gente não deixa os problemas que nós temos nos abalar tanto a ponto de queremos desistir? Quando a gente olha para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos chama para a corrida, aquele que corre ao nosso lado e aquele que nos recebe quando completamos a carreira. Não há espaço para desânimo e para cansaço quando nós estamos olhando para o nosso Senhor. É por isso que eu pedi para as crianças, no segundo corredor, estarem olhando para uma cruz, porque é isso que a gente precisa fazer. Esse texto, por muitas vezes, me ajudou muito quando eu estava cansado e desanimado. Nesse versículo, dizendo que eu precisava olhar para Cristo. Olha o que Cristo fez por nós. Todos nós sabemos o que Cristo fez. O nosso único e suficiente Salvador. Ele não levou em consideração a vergonha que ele sofreu. Ele foi humilhado. Em troca do quê? Da nossa salvação. Ele era um Deus que se fez homem, que morreu para que nós fôssemos salvos. E nós não queremos correr a nossa maratona animados e felizes? O autor e consumador da nossa fé, Ele mesmo nos promete que intercede por nós. Ele está ao nosso lado correndo. Assim como Ele sustentou todos aqueles que antes de nós correram essa maratona e completaram a corrida. É assim que nós, como crentes, não desanimamos e não nos cansamos da vida cristã. Olhando para Cristo e pensando naquilo que Ele fez. Para onde que vocês estão olhando? Para onde que vocês estão correndo? O autor de Hebreus, ele nos mostra que nós temos uma vida cristã, que é como uma maratona. Não é fácil. É demorada. Demora a vida toda. Ele nos mostra que temos uma nuvem de testemunha que nos encoraja, onde Deus testifica do que eles fizeram e eles testemunham do que Deus fez por eles. Nós temos um alvo, que é Cristo. E eu espero que, como muitos de nós podemos olhar aqui para as pessoas que já estiveram conosco, mas desistiram da fé. Quantos que a gente não poderia querer que estivesse aqui, mas que completaram a fé e foram primeiro que a gente e dão testemunho do que Deus fez e Deus testifica do que eles fizeram. Da mesma forma, Paulo fez isso. Em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, o que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo entendeu que ele estava correndo uma maratona. Paulo, com certeza, contemplava a nuvem de testemunha que vinha antes dele. E ele não perdeu, em momento algum, o seu foco em Cristo. E no final da vida dele, ele pôde ter a certeza que ele completou a carreira, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé pela qual nós perseveramos. E eu quero terminar a exposição de hoje com 3 perguntas, para que vocês reflitam e pensem sobre a vida cristã de cada um de vocês. Se vocês completassem a carreira de vocês hoje, qual seria o testemunho que Deus daria sobre você? Como que você tem se preparado
para correr essa maratona, que é a sua vida cristã? E por último, para onde que vocês estão olhando na corrida cristã que nos está proposta? Que Deus nos anime e que, assim como Paulo, podemos ter a certeza e declarar que nós corremos a carreira que nos estava proposta, nos livrando do peso, do pecado e principalmente nos mantendo focados no autor, no consumador e naquele que está ao nosso lado todos os dias, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.